vai cuidar da sua vida. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é: nós constantemente temos a mania de ter preconceito das pessoas, ter o julgamento, julgar as pessoas pelas atitudes. E isso não cabe a gente não tem esse papel. Esse não é um papel nosso, né? Esse é um papel de juiz para aqueles que realmente cometem erros contra a lei, mas para aqueles que têm só uma forma de viver diferente ou algumas atitudes diferentes, isso não nos dá o direito de nos julgarmos. Isso não é bom para os nossos corações e para as nossas mentes. Cada um deve cuidar de si e cada um tem as suas consequências por aquilo que faz. E principalmente nos dias de hoje, quando a gente tem um mundo exposto a redes sociais, quando todos os dias nós nos deparamos e vemos a vida alheia e ficamos constantemente julgando, né, a vida das pessoas pelas suas atitudes. E isso não é produtivo, isso não é bom, isso nos causa alguns sentimentos negativos, errôneos. A gente fica alimentando o nosso coração e isso não produz coisas boas, sentimentos bons. E eu queria dividir uma passagem com vocês muito conhecida sobre uma mulher que foi pega em adultério, ou seja, uma mulher que estava cometendo o seu erro e foi levado diante de Jesus, para Jesus então dar o seu veredito, né? João capítulo 8, versículo 1 até versículo 11, diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No outro dia, de manhã cedo, Jesus voltou outra vez para o templo, e todo o povo se ajuntou perto dele. Então Jesus se sentou e começou a ensinar. Os professores da lei e os fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada cometendo adultério, e puseram a mulher no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar todas as mulheres que façam isso. Que diz o Senhor? Eles fizeram esta pergunta para comprometer a Jesus, para ver se ele dizia alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. Jesus abaixou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Eles perguntaram de novo. Então Jesus se levantou e disse: Quem aqui pode dizer que nunca pecou? Quem não tem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Depois voltou a se abaixar a escrever na terra. Um por um, todos os que ouviram foram embora, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava diante dele. Jesus levantou-se outra vez e perguntou: Senhora, foram todos embora? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não vou condenar você. Pode ir embora, mas não volte a pecar. Aqui a gente vê, de fato, uma mulher cometendo o erro. E os professores da lei e os fariseus querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Eles então pegam ela em flagrante adultério e leva para testar então Jesus aqui. E Jesus aqui dá uma grande lição para eles. Eu fico pensando o que Jesus estava escrevendo, né? O que Jesus
né, agacha e fica escrevendo com a mão. E eles constantemente querendo perguntar, né, colocando Jesus à prova para saber, e aí, agora a gente vai pegar Jesus, né? Vamos ver como que ele vai agir. E Jesus não dá uma resposta, né? A resposta ele dá com uma pergunta. E aí ele fala, então, quem tiver pecado, que atire. Ou seja, eu autorizo. Vão lá, julgam. Vocês têm direito a fazer o julgamento, vocês têm direito a dar penalidade para essa mulher. Mas só aqueles que realmente não tiverem nenhum erro. E Jesus diz, né, que todos nós pecamos. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Então, ele já tinha certeza de que ninguém teria direito de estar julgando ela. E todos foram saindo, né, do mais velho ao mais novo. Ou seja, quanto mais velhos nós somos, mais pecados nós cometemos durante a nossa vida. Não tem um sequer pecador aqui, a não ser ele, o próprio Jesus, que foi o único que ficou sozinho com ela. Ele sim poderia ter a capacidade de poder pegar a pedra e apedrejá-la e julgá-la. E no final ele fala, todos foram embora? Né? Porque ele volta, depois que ele levanta e faz a pergunta, ele volta de novo a escrever. E enfim, todo mundo vai embora, exceto Jesus e ela. E então ele diz para ela, tampouco eu, o Deus vivo na terra, vou julgá-la. E ele só fala, vai e não peque novamente. É uma grande lição aqui, para realmente nós refletirmos que nós não temos capacidade em poder julgar as pessoas. Principalmente, né, como eu disse, nos dias de hoje. Nós somos influenciados, né, pelas redes sociais em ver todos os dias pessoas, né, tendo algumas atitudes que muitas vezes não nos agrada. E nós fazemos julgamentos. Não cabe a nós. Isso não faz bem para a gente, né? Inclusive, tem outros versículos que eu gostaria de compartilhar sobre, né, julgamento. Em Mateus 21, 32, mais uma chave aqui para a gente poder refletir e tirar uma grande lição. Eu falo que essa chave vai abrindo, né, os nossos cadeados, aquilo que nos prende. Em Mateus 21, 32. A Bíblia é rica em ensinamentos. Ela tem várias chaves aqui para nos abrir os nossos cadeados. 21, 32. Vamos lá. E ele fala assim. Jesus fala, eu digo isto porque João Batista veio para mostrar a maneira certa de viver, e vocês não acreditam nele. E os cobradores de impostos e as prostitutas, no entanto, acreditaram. Vocês, porém, mesmo depois de terem visto essas coisas, não se arrependerão para crer nele. Ou seja, aqui a gente tem que o próprio pessoas, né, que são cobradores de impostos que eram mal vistos e as prostitutas acreditavam o que João Batista estava dizendo. E Jesus estava advertindo o povo, para falando, até eles acreditam, mas vocês não. Então, muitas vezes as pessoas, elas são pessoas que aos nossos olhos, a gente vê que são pessoas totalmente discriminadas pela gente, mas por Jesus tem um outro olhar, um olhar de resgate. Jesus tem um olhar de resgate para essas pessoas que aos nossos olhos parecem loucura mesmo. E o evangelho é para essas pessoas que são resgatadas, aquelas pessoas que são resgatadas que estão no fundo do poço. Mateus 7 ainda, versículo de 1 a 5, tem uma outra chave aqui.
de 1 a 5. Olha que maravilha esse versículo. Não julgue os outros, para que vocês também não sejam julgados. Pois da mesma maneira como vocês julgam os outros, também serão julgados. E a medida que usarem para outros, essa será a mesma medida que Deus usará para vocês. Olha que forte isso. Porque você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o tronco que está no seu próprio olho? Como é que pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem um tronco no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro o tronco que está no seu olho, e então verá muito melhor para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, é mais fácil nós olharmos, né, o cisco do irmão do que ao invés olhar o tronco do nosso olho. Até o pessoal diz, né, que quando a gente acusa, né, um dedo está apontado para uma pessoa, um dedo para o céu e 3 dedos para você, né? Então a gente tem que parar de ficar julgando e olhando a vida alheia, de como essas pessoas se comportam. Aqui a gente tem 3 grandes passagens, 3 grandes chaves que nos abrem esse cadeado que muitas vezes nos impede. Então o que eu tenho para concluir é, vai viver a sua vida, né? Para de viver a vida alheia, para de julgar as pessoas, não importa como elas são e qual é o estilo de vida. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Que Deus abençoe e que você reflita e pega essas chaves para abrir esses cadeados.